Aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que vai ser o nosso tema, que diz: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a tradução na linguagem de hoje. Desde já eu quero agradecer ao nosso coordenador, pastor Valdir Alves, pelo apoio, pelo nosso trabalho, por tudo que ele tem feito à nossa juventude, a líder dessa igreja, Michele, e também a nossa vice-líder, Gabriela, líder da AD Mirabel, Conectados Mirabel, representando aqui também os meus vices, ela é uma das vices, e representando aqui os nossos 29 líderes. Hoje nós temos 30 igrejas da nossa Regional 5. E fico muito feliz por tê-la aqui conosco, a nossa vice-coordenadora do campo de Campinas, dos Conectados, representando também o pastor Biramar, a Deise. E eu coloquei no cartaz que ela é psicóloga, ela está na faculdade ainda, mas em breve ela será uma psicóloga. E nós queremos aqui começarmos, um momento de reflexão e um momento de perguntas. Mas eu quero já começar pela Deise, porque a Deise ela tem um compromisso e ela vai ter que sair um pouquinho antes, de nós terminarmos. Deise, segundo a palavra de Deus aqui, ela é bastante clara, mas eu quero saber na sua visão e aplicação, como nós devemos pensar de maneira sadia, de maneira otimista, mediante ao quadro atual, mediante esse momento de dificuldades que nós estamos passando, de incertezas, de crises, em todo o âmbito, em todas as áreas, mas o que nos leva a ter principalmente uma vida espiritual em renovação? Aí você pode deixar a sua colocação, a sua palavra, fique à vontade. Romanos 12 nos fala para não conformar com esse mundo. Como que a gente pode não conformar com esse mundo se lá fora está um caos, Mas tem a chave aqui, o segredo está no mesmo versículo. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. É a metanoia, Ou seja, como em Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa, ele é. Então, a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, E a palavra do Senhor diz também, em 2 Timóteo 1:7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Muito pelo contrário, Ele nos deu um espírito de ousadia. E olha só, tem um versículo que eu amo também, que por coincidência eu separei aqui, sabia? 1 João 4,18. No amor não há medo. Que amor é esse, gente? O próprio Deus. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, como é que está seu coração? Como é que está a sua mente? A sua mente está se amoldando com o medo, com o isolamento e todos os problemas que isso traz, o medo do amanhã, o medo da vida financeira, o medo de contrair uma doença, o medo de perder alguém ou de perder o próprio emprego. Como é que está seu coração? Eu gostaria de falar para você que o nosso Deus, Ele continua o mesmo. E não é uma crise que pega o Senhor de surpresa. A nossa ansiedade não tira Deus do controle, não deixa Ele desesperado.
Eu quero que você abra o seu coração e receba essa palavra, porque ela é de Deus para você. Jeremias diz: trago à memória aquilo que me traz esperança. A nossa fé não está no governo, não está na moeda, não está na possível cura, né, dessa doença que assola aí fora. A nossa fé está baseada no autor dela. E o autor da fé é o Criador que fez eu e você, a imagem e semelhança dele. Por isso, a nossa mente precisa estar constantemente renovada no Senhor. E de que forma que o jovem pode renovar a mente? Lendo a palavra. É o tripé, gente. Não tem muita coisa, não. É o trivial. É a palavra, é o jejum, é a oração. Sabe? Ao invés de ficar assistindo coisas, compartilhando coisas terríveis que estão acontecendo, vamos falar de paz, de amor, de esperança, de fé. Comece a contar quantos foram os testemunhos que você teve. Se está faltando testemunho aí, liga para sua líder aqui, que eu tenho certeza que ela tem demais. Ou então para o seu pastor. Eu tenho certeza que o seu coração alegrará e se aquecerá, porque a nossa fé vem do ouvir. E cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente se alimenta, o nosso coração é transformado, a nossa mente é renovada. E isso precisa ser constante. Constante. Engraçado que a Cris disse que eu sou estudante de psicologia e, ao mesmo tempo que eu admiro Freud por algumas coisas, porque ele descobriu muitas coisas, eu fico triste porque ele gastou uma vida inteira para descobrir o que eu e você temos disponível. Sabe, quanto mais nós falamos do Senhor, mais nós nos parecemos com Ele, mais a vida dele nos transforma a essência dele, né? Tem até um versículo aqui que eu separei, mas todos nós, 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, ou seja, de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, ou seja, nele. Quanto mais nós nos contemplamos Ele, mais nós parecemos com Ele. Então, é essa a busca do crente. É assim que nós vamos romper em fé. É assim que o crente permanece. Eu sei que onde você está, na sua casa, eu não sei se você está no seu quarto, eu não sei como foi esse dia, eu não sei como foi a sua semana. Onde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Quais são os pensamentos que estão afligindo você? Ou são pensamentos de paz, ou são pensamentos de aflição? Digo uma vez mais, Jeremias nos traz a resposta. Traga a memória. Renova aí o seu coração, por meio da fé, os testemunhos que o seu Deus nunca te deixou e não vai ser hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade, vocês são bênção. Eu tenho certeza que a unção de multiplicação está sobre essa igreja, está sobre esses jovens da Regional 5, porque eu já conheço vocês, as histórias dos números de vocês há muito tempo. E eu sei que há uma unção de multiplicação na sua vida, Cris. É tempo de florescer, viu? Não importa o que tem lá fora. Não importa o que o mundo diz, como que vai ser amanhã ou depois. Não importa o prognóstico que tem. Eu sei que Deus é o Senhor da igreja. E o crescimento vem dele. E nós teremos um avivamento após pandemia. Pego essa palavra para você. É tempo de Deus usar os simples, os humildes, aqueles que a gente olha e fala: esse é tempo do Senhor fazer infinitamente mais. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Dando continuidade, fazer uma pergunta em cima do texto à nossa líder Michele, e gostaria que ela respondesse de acordo com a palavra, de acordo com o que ela acha, a opinião. Como podemos buscar renovar a nossa mente, tirar da teoria, Michele, e não se amoldar aos padrões deste mundo, colocando-os em prática? A paz do Senhor a todos. A nossa mente, ela é um terreno. E tudo que a gente planta nela, floresce.
nós temos esse poder de trocar os pensamentos. Vem aquele pensamento mau e a gente tem o poder de trocar. Mas se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Cristo, em oração, em jejum, em palavra, como a Deise falou, jamais conseguiremos mudar os nossos pensamentos. Todos os dias nós somos bombardeados com muitas informações, com muitas coisas que atrapalham muitas vezes a nossa mente. E é por esse motivo, Cris, que a gente precisa buscar. Mas como buscar? Sendo que o lado de entretenimento está tão grande, é tantas redes sociais, é tantas coisas que atraem o jovem, o adolescente, sabe? Está sendo assim uma competição acirrada. E muitos, por estarem fracos na fé, acabam indo só para o outro lado. Mas eu quero dizer para você, você consegue mudar esse quadro, consegue mudar as sementes que estão na sua mente, sabe? Você consegue, quando você escolhe Deus na sua vida, tudo muda. Ah, Michele, mas o que eu devo fazer? Você está se sentindo fraca? Começa a ler a palavra do Senhor, começa a procurar uma ministração no YouTube, se você gosta muito de redes sociais. Procura seguir pessoas que vão te levantar, porque senão, quando menos a gente esperar, a gente está lá, caído, desanimado, com medo. Mas o Senhor, Ele tira esse medo, como a Deise falou. Por isso nós devemos mudar os nossos pensamentos, viu, Cris? Vendo coisas que edificam. Vendo coisas que edificam a nossa vida. Amém? E agora eu quero fazer uma pergunta a Gabriela e gostaria de que ela falasse um pouco em relação a essa pergunta. Viver uma transformação, no grego a palavra transformação, ela significa dar o derivado de mudar. Qual a sua opinião, Gabi? Como adotar uma nova maneira de pensar? A paz do Senhor a todos. Então, eu separei um versículo que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que a gente precisa. Como a gente adotar um novo pensamento? Às vezes não é o que a gente acha, às vezes não é o que a gente quer, mas às vezes a gente acha que é para o nosso bem. Então, igual as meninas estavam falando, às vezes é tanta informação que às vezes a gente fica perdido em saber o que acreditar. E quando a gente desliga isso e a gente corre para a Bíblia e a gente fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. A partir daí a gente começa a crer em Deus, a gente começa a ter fé nesses momentos. E a gente começa a crer na verdade de Deus. Então, eu acredito que a gente pesquisar mais sobre a palavra, a gente consegue mudar o nosso pensamento. Que nada vai nos desamparar nesse momento de tristeza, de angústia que estamos passando, que nada vai nos afetar. Então, eu acredito que seja isso mesmo. Amém. É engraçado e ao mesmo tempo interessante, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essa passagem, ele escreveu para pessoas que já conheciam a palavra. E que haviam recebido um certo entendimento. Eram pessoas entendidas do novo. E isso acontece comigo, acontece com vocês, acontece conosco. De termos uma nova mente, de sabermos, termos um entendimento de certas coisas, mas na teoria, e quando nós colocamos em prática, a gente já lida de uma maneira diferente. É difícil a gente colocar em prática. Muito se ouve, muito se fala, mas na hora de praticar, isso de uma certa forma torna difícil as nossas vidas. Mas por algum motivo aqueles crentes ainda precisavam ser transformados, né? E Paulo ainda fala: não conformeis com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a mente, como já foi dito, a palavra de Deus, é jejum, é oração, porque não há outra receita para que a nossa mente ela seja ocupada. Há certos ditados e um deles é: mente vazia é o quê? É oficina do diabo. Então, com que nós temos ocupado a nossa mente? E eu, como líder,
como vários líderes que nós temos aqui na nossa regional, como pastores, eu converso com vários pastores, nós tivemos reunião online e minha preocupação é como estão os nossos jovens? Como você está? Como estão várias vidas aí do outro lado? Como você está agindo, como você está pensando, como você está reagindo? Porque toda ação ela tem uma reação. Então isso, de um contexto geral, eu ouvi do diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, onde ele falava, o mundo nunca mais será o mesmo. E eu concordo plenamente, vocês concordam? Aí a minha pergunta é, e nós seremos os mesmos? O que vai mudar após essa realidade, após essa pandemia? Eu não estava nunca na minha imaginação, podia imaginar que hoje nós estaríamos aqui, todo mundo mascarado, todo mundo isento de participar, de ir e de vir. Eu nunca imaginava isso na minha vida. Somos cativos, né? Estamos de uma certa forma presos. E eu pergunto, Michele, Gabi, o que vocês acham que irá acontecer com o ser humano? Com a gente, vamos colocar nós, eu, Cristiane, Michele, Gabi. O que será que nós podemos tirar de proveito? Porque toda situação ruim, a gente pega algo positivo. Eu posso dizer que eu, Cristiane, estou aproveitando esse tempo, estou aproveitando essa oportunidade, buscando mais em Deus, fazendo uma introspectiva, tirando lixo, né? Porque às vezes a gente vai deixando muitas coisas no nosso interior e tendo uma mudança de pensamento, de mente, como renovando a minha mente, tendo uma mente sadia, porque eu preciso melhorar, eu preciso ser um ser humano melhor. E assim, sucessivamente, eu vou ser uma líder melhor, eu vou ser uma filha melhor, eu vou ser uma amiga melhor, eu vou ser um ser humano melhor. Isso estou tirando de proveito, eu precisava desse tempo. Eu estou olhando com esses olhos, olhando com mais ao meu redor, mais a minha família, aproveitando esse momento para que eu possa olhar para dentro, que às vezes a correria da vida é tanta e a gente esquece de olharmos para dentro de nós. Então que você possa olhar para dentro de si e encontrar o melhor de si, porque eu sei que você tem grandes coisas e grandes qualidades que às vezes está ofuscada, mas é hora de pensar, de refletir e de atitudes. Escolha mudança, escolha mudar. A vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. E muitas perguntas que a gente vê, até dos nossos próprios jovens, mas Deus quis isso. Tudo está no controle de Deus. Amém. É Ele que faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E a pergunta é, como seremos depois que isso tudo acabar? Muitas pessoas dizem, haverá um grande avivamento. Mas será que, da maneira que nós estamos, vai haver um avivamento de verdade? Porque eu acredito que avivamento é uma transformação de vida, uma transformação de caráter, é um arrependimento genuíno. Mas será que da maneira que nós estamos haverá verdadeiramente esse arrependimento? Para haver um avivamento, precisa haver um arrependimento, Cristiane. E se nós Amém. não mudarmos enquanto nós estamos aqui nessa quarentena, se nós não mudarmos, como haverá um avivamento? Nós precisamos mudar. Se até hoje você fez coisas absurdas na sua quarentena, coisas ruins, se até hoje você tem se afastado de Deus, hoje é o momento de você voltar. Amém. É um basta, é você olhar assim e dizer, é hoje, Deus, eu quero voltar hoje, eu quero mudar esse quadro que eu tô. Porque quando eu sair daqui, eu quero desfrutar do avivamento que está já há muito tempo falado para o Brasil e para o mundo. Então eu acredito, Cris, que se nós mudarmos a partir de hoje, nós experimentaremos sim um avivamento vindo de Deus. Amém. Glória a Deus, eu creio. Eu, igual a Michele falou, eu acredito muito nisso.
E às vezes a gente pode até viver um avivamento depois disso, mas só vai viver um avivamento depois que tudo isso acabar, se a gente começar de agora. Porque às vezes as pessoas falam: eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de meditar na palavra do Senhor. Mas agora a gente está tendo a oportunidade. Independente se o mundo lá fora está um caos, agora é um momento que a gente tem de parar, de meditar, saber depois como vai ser, da gente meditar sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, o que vai ser depois que tudo isso acabar. Então que a gente possa começar a nossa transformação agora. Que a gente possa começar a trabalhar no nosso interior agora, para lá na frente a gente realmente viver um avivamento. Amém. Embora tudo isso, que foi dito aqui, eu concordo plenamente com cada palavra, com cada pensamento, com cada opinião, porque o Senhor, Ele preparou, o Espírito Santo de Deus nos capacitou e colocou as palavras necessárias ao nosso falar. Então a palavra-chave de todo o nosso contexto é mudança, é arrependimento, é nós mudarmos o nosso comportamento, o nosso ser. Às vezes você está aí pensando que não tem mais forças, pensando que não tem mais jeito para a sua vida. Ah, Cristiane, mas você não sabe a minha realidade, eu perdi meu emprego, eu estou numa situação difícil. Mas eu posso te falar uma coisa: eu, Cristiane, a Michele, a Gabriela, e assim como a Deise e outras pessoas, nós estamos sujeitos. Mas eu posso te falar que Deus, Ele é o Deus do impossível. É o mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho em 2. É o mesmo Deus que deu o maná, caiu o maná, e o maná era diário. Não deixou com que o seu povo padecesse, não deixou que a sua roupa envelhecesse, o seu calçado. A Bíblia nos fala em relação a isso em Hebreus. E você pode ver de Gênesis a Apocalipse a provisão de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai prover na sua vida, Ele vai prover na sua necessidade. Mas basta que eu e você tomemos uma atitude de mudança, de renovação da nossa mente, que nós não possamos nos acostumar, nos moldar com este mundo. Sejamos diferentes e fazemos a diferença em nome de Jesus.